Os médicos não sabem ao certo quais vão ser de fato os impactos na Covid-19 na saúde da população. Muitas pessoas que se contaminaram, muitas pessoas que desenvolveram a doença, muitas pessoas que foram para os estágios mais avançados da doença estão com sequelas. Sequelas psicológicas, sequelas cerebrais, muitas perderam o olfato, o paladar, algumas estão desenvolvendo AVCs. Então ainda é muito cedo para nós falarmos dos impactos da Covid. A ciência e a medicina ainda está tentando estudar quais vão ser os impactos da pandemia. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que os impactos da pandemia não serão apenas impactos de saúde. Nós estamos já verificando no nosso país impactos sociais seríssimos provocados pela Covid-19. E esses impactos sociais, eles têm essa força no nosso país, porque o vírus ele encontrou um local propício para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse fazer o que os vírus fazem. E um ambiente propício, ele não é somente um hospedeiro propício. Não é somente um local propício. Há todo um conjunto de fatores, dentre eles fatores políticos, que fazem com que o vírus seja mais ou menos mortal, mais ou menos destrutivo, mais ou menos impactante numa sociedade. E no país em que nós moramos, ou em que nós vivemos, ou pelo menos a maioria de nós, porque eu acredito que a maioria que assiste o meu canal more no Brasil, nós temos um presidente chamado Jair Bolsonaro, que conseguiu catapultar ou potencializar o poder do vírus, porque ele e o vírus se transformaram em um só. O vírus encontrou no Brasil uma possibilidade, um ambiente perfeito para poder proliferar. E por conta disso, nós começamos a ter impactos sociais imediatos. Antes da Covid-19, antes do auxílio emergencial, nós tínhamos aproximadamente um quarto, 25%, da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. Um número bastante significativo, um número bem expressivo, porque nós somos um país rico, nós somos a oitava economia do mundo. Nós somos um país poderoso, mas um país extremamente desigual. E nós sabíamos que os mais afetados pela Covid seriam justamente os mais pobres, seriam justamente os mais necessitados. Porque falta a essas pessoas a estrutura social e a estrutura de vida necessária para combater a Covid. É claro que para enfrentar a Covid-19 é necessário um pouco de sorte para você poder, em eventuais situações, não pegar o vírus. Mas essa sorte ela pode ser potencializada se você tiver o aparato necessário para poder se prevenir. As pessoas da classe média para cima puderam se prevenir do vírus. Conseguiram de algum modo fazer o isolamento social, porque isolamento social não é somente ficar nas suas casas, isoladas. É você ter uma estrutura de higiene necessária, mínima, para que você possa fazer o isolamento social. Os mais pobres não conseguiram. Os mais pobres, eles foram jogados para as ruas, eles foram jogados aos leões, à sua própria sorte, ao Deus dará. Pegaram a doença, se contaminaram, morreram e vão ter as suas sequelas. Sequelas físicas e também sequelas sociais. Porque por conta da má administração que o governo federal teve com a pandemia, muitos empregos foram perdidos. E agora, dados de hoje, 10 milhões de pessoas passam fome no nosso país. A Covid ela prosperou no país por conta da enorme desigualdade social. Muitos pobres, muitas pessoas sem a mínima estrutura. E hoje muitas pessoas começam novamente a passar fome. As pessoas elas estão substituindo os seus alimentos, deixando de comprar alimentos de marcas superiores para comprar alimentos de marcas inferiores. Ah, mas isso é só uma questão de marca, é só um luxo. Não é um luxo. As pessoas estão substituindo os seus produtos alimentícios. As pessoas, os mais pobres, a periferia de São Paulo, estão substituindo a carne pelo ovo. Ou seja, elas estão piorando as suas próprias condições de saúde, porque se você não tem condição de comprar
a cesta necessária, a cesta de alimentos, não estou falando da cesta básica, a cesta de alimentos necessárias, você não consegue ter uma saúde adequada, você não consegue ter uma condição adequada de saúde imunológica para combater o vírus, ficando mais suscetível ainda para morrer. O dólar está alto, beneficia as exportações e o agronegócio, os comerciantes, não tem que se importar com esse tipo de questão. O que eles precisam mesmo é colocar os produtos fora, eles precisam gerar lucro, essa é a função das empresas. Tem uma função social atrelada, mas não há função primordial das empresas, não é a função social. A função principal é a geração de lucros. Cabe, portanto, ao governo minimizar, reduzir esse impacto. Mas não é isso que nós estamos vendo. Porque além da Covid, começa a surgir no nosso país uma mentalidade muito nociva que eu começo a chamar de mentalidade Guedes. Mentalidade Guedes tem a ver, mas não só a ver com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele quem me empresta um nome para que eu possa criar esse termo, mentalidade de Guedes. É uma mentalidade muito nociva que sempre aperta para os mais pobres. É quase como uma perda de solidariedade que nós começamos a ter no nosso mundo, e principalmente no nosso país, provocado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo é o principal fomentador da mentalidade de Guedes. Todos os planos econômicos do governo, todos, sem exceção, foram planos que prejudicavam de alguma forma os mais pobres. Todos. Reforma da Previdência, queria cortar o BPC, queria cortar o LOAS. Renda Brasil, tirar dos pobres, dar para os paupérrimos. Renda Brasil também, congelar as aposentadorias. Auxílio emergencial de Bolsonaro, R$200. Apenas R$200. Guedes não faz nada em prol dos mais pobres, mas pede ajuda governamental para socorrer o setor de transportes. Os bancos lucram como sempre. Agora conseguiram vender os seus títulos podres para o governo. E várias pessoas que não tinham contas em banco começaram a ter por conta do auxílio emergencial. Os bancos na pandemia saíram muito bem. E o neoliberalismo é o capitalismo dos bancos. Porque você parte para a financiarização, para o rentismo, onde o capital financeiro reina em cima do capital produtivo. O que é o capital financeiro? É o capital dos juros, é o capital das ações, é o capital dos títulos, e o capital industrial é o capital dos produtos. Para poder lucrar, eu preciso fazer esse minion. Eu vendo para você, você me dá o dinheiro. Se eu deixo o meu dinheiro aplicado em poupança, eu não preciso vender o minion para ter lucro. E essa mentalidade de Guedes começa a contaminar, começa a encontrar eco nas pessoas, começa a encontrar na ideologia do neoliberalismo a individualidade, o individualismo neoliberal. Meritocracia. Você com as suas próprias forças, você vai prosperar. Você não teve ajuda nenhuma do seu pai com a sua super herança que ele deixou para você, não. Foi o seu próprio esforço. A sua individualidade. E é claro que nós também temos que lembrar que nós vivemos no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, um mundo líquido, onde nós não temos mais as raízes, não temos mais conexões profundas, tudo é superficial e eu não consigo mais me conectar a nada de modo duradouro. Portanto, eu não tenho laços, eu não consigo ter empatia. E nessa situação eu fico cada vez mais individualizado, a ponto de não querer mais usar máscara, porque eu não me importo mais, eu me importo somente comigo. Não importo com o meu irmão mais pobre, não importo com aquele que está mais desguarnecido, mais fragilizado. Eu faço exatamente o que eu quero. É por isso que nós vimos os ataques aos entregadores recentemente. É por isso que nós estamos vendo pessoas insultando oficiais e fiscais que estão fazendo a sua função de tentar proteger, inspecionar os estabelecimentos para evitar que a pandemia continue perdurando. Mas como a pandemia já não afeta mais a população de classe média, como a pandemia agora afeta somente os mais pobres, pouco importa.
Porque a mentalidade Guedes não liga para os mais pobres. E a mentalidade Guedes começa a dominar cada vez mais a classe média. Não vamos ligar para os mais pobres. Vamos continuar no nosso individualismo. Por isso que nós temos aquele rapaz na sorveteria que se dizia bolsonarista, que se diz, né? Porque estava no perfil dele no Twitter, bolsonarista, cristão, temente a Deus e um grandíssimo de um cretino, que não quer usar máscara e ameaça e briga e bate boca com a atendente porque ela é mais pobre. E os pobres são sempre aqueles que o teto vai apertar mais. Como Haddad falou no seu texto na Folha de São Paulo na semana retrasada, antes daquela lástima que foi o texto do Haddad falando sobre o discurso do Lula e do Bolsonaro. Uma lástima de texto. Mas o texto anterior foi bom, porque ele toca exatamente nesse ponto. E em São Paulo nós temos um candidato que encarna, que é quase o cavalo da mentalidade Guedes. Mamãe falei, Arthur Doval, o reprovado pela USP. Sim, ele foi reprovado pela USP em 2004, na FUVEST, em 2005. Ele prestou vestibular, passou para a segunda fase e depois foi reprovado. Por isso que ele tem tanto ódio do Estado. Porque a USP, uma das poucas coisas, a USP faz muita coisa errada. Nossa senhora, como a USP faz coisa errada. Mas uma das poucas coisas boas que a USP fez foi ter reprovado Mamãe Falei. E aí o que aconteceu? Ele ficou revoltado com o Estado. Como assim a Universidade de São Paulo me reprovou? Então agora ele só consegue entrar pela USP pela porta dos fundos. Indo lá para provocar, indo lá para insultar, indo lá para provocar a desordem. Porque ele não conseguiu entrar pela porta da frente, ele tem que entrar sempre pela porta dos fundos. Para depredar, para vandalizar a instituição. Porque ela é pública. E esse é Mamãe Falei. Alguém também que só pensa no seu individual. Claro, todos nós pensamos no individual, mas precisamos ter um pouco de pensamento coletivo. Porque nesse momento que o país precisaria dar as mãos, que o país precisaria se ajudar, vem o neoliberalismo e nos individualiza. A mentalidade Guedes nos individualiza e também nos deixa cada vez mais cruéis. Cruéis ao ponto de normalizarmos o irmão, normalizarmos um cidadão brasileiro que está passando fome. Não conseguimos mais nos sensibilizar, porque o pobre, ele só serve mesmo, a mentalidade Guedes, para servir os ricos. Como eu falei, o candidato de São Paulo é exatamente assim. Ele olha para as pessoas da Cracolândia não como pessoas que precisam ser resgatadas, mas como grandes empecilhos para a especulação imobiliária. Eu disse para vocês que eu não iria mais fazer vídeos, Mamãe Falei, mas eu não estou dando destaque para ele na thumbnail. Se você não entrar, não chegar até nesse ponto do vídeo, você nem vai saber que eu estou falando dele. Nós precisamos comentar sobre esses candidatos também. E temos que tomar muito cuidado, porque a mentalidade Guedes não está somente nos políticos. Muitas pessoas da sociedade, principalmente da classe média, olham para os mais pobres e falam, eles são pobres porque eles não fizeram por merecer, eles são pobres porque são preguiçosos, eles são pobres porque eles são indolentes. Essa é a mentalidade Guedes, um perigo para a nossa população, onde não pode nem falar dos mais ricos, não pode nem, ao menos, cogitar taxar grandes fortunas, não, porque é sempre no lombo do pobre que a chibata vai estalar. Cuidado com essa mentalidade, Guedes. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e eu gostaria de ouvir a sua reflexão. Estamos próximos dos 38 mil inscritos. Faltam algumas dezenas apenas. Então compartilhe esse vídeo, clique no gostei, me siga também lá no Twitter. É @profileoficial.